Olá! Hoje o tema da nossa aula é dado, informação e conhecimento e a interface da gestão do conhecimento com a gestão da informação. Com isso, vamos no primeiro momento apresentar os conceitos sobre dados, os tipos de dados e sobre a inteligência de negócio, conhecido como BI. Vamos falar sobre data science e uma pequena introdução sobre a Big Data. No segundo momento, iremos introduzir a informação e os seus fundamentos teóricos. Posteriormente, falaremos sobre a gestão da informação, apresentando assim as suas etapas, como identificação de necessidades e requisitos, obtenção, tratamento, armazenamento, distribuição, descarte e uso da informação. E por fim, abordaremos as principais diferenças entre a gestão da informação e a gestão do conhecimento. Vamos então entender qual é a diferença de dado, informação e conhecimento? Mas antes de começarmos, vamos analisar a simples situação. Primeiro, veja esse número, 39. 39 é um numeral, é considerado um dado. Mas 39 pode ser o quê? Uma idade, uma temperatura, um peso. Bom, peso, idade, temperaturas, também de formas isoladas, são considerados dados. Se eu escolher graus, então eu tenho ainda que pode ser a temperatura do ambiente, pode ser temperatura corporal. Ambas temperaturas também são consideradas de forma isolada dados, mas a combinação desses dados me gera uma informação. Então, é 39 graus a temperatura corporal então dessa pessoa. E que, consequentemente, a partir da interpretação desse conjunto de dados, eu tenho então uma informação que essa pessoa ela está com febre alta. Assim, a partir da análise desta informação, eu tenho então que os conhecimentos. Estes, como vimos na aula anterior, ele é resultado de um processamento da informação com os processos mentais, as experiências, valores, crenças, insights, a intuição do detentor. Então, nesse contexto, eu posso ter diferentes aqui ações de acordo com essa informação. Então, por eu ter tido uma experiência onde a febre alta se resolveu quando eu fui ao médico, então a primeira ação relacionada aqui à situação seria procurar um hospital. E pode ser que outras pessoas, elas já tiveram outras experiências, apenas de tomar a medicação, ou não, vou tomar um banho frio, né, ou uma compressa, ou apenas vou continuar monitorando por enquanto. Então, o conhecimento ele é resultante de análise e reflexões de informações segundo valores e modelo mental daquele que o desenvolve. Com isso, proporciona a este uma melhor capacidade o quê? Adaptativa às circunstâncias do mundo real, neste caso, perante a febre alta. E assim, mudando de contexto, na Fórmula 1, por exemplo, a gente tem que os engenheiros, em tempo real, eles acabam obtendo dados de 150 sensores em cada carro, que contemplam sobre, então, os tipos de dados seriam pressão dos pneus, consumo de combustível, força do vento, localização na pista via GPS, temperatura dos freios, entre outros. E aí a gente tem o sensor como mecanismo, né, que vai de fato comunicar tanto com a equipe no box, como um time de engenheiros ali na fábrica. E vejamos que a quantidade de dados obtidos em uma corrida, ela é significativa. 3 teras faz com que a análise desses dados, combinado a outros dados, como é apresentado nesse caso, visto que esses dados obtidos pelas equipes, eles são que compartilhados com
fornecedores, com a indústria, e acabam fazendo com que essas consigam aprimorar os produtos, o próprio design, durabilidade, eficiência das peças. Então, a interpretação desse conjunto de dados, segundo um propósito relevante e de consenso para o público, faz com que a organização obtenha uma melhor performance. Mas afinal, o que são os dados? São registros de um evento. Como aqui eu deixo de forma bem simplificada, são sinais que não foram processados, correlacionados, integrados, avaliados ou interpretados de alguma forma. Por exemplo, em um cadastro, quando eu coloco o nome, o endereço, o CPF, então cada um dos campos está obtendo os meus dados pessoais. Mas nesse momento ainda, eu não faço a relação entre esses dados para obter informações. Quando eu faço também uma compra, então eu fiz uma compra de uma televisão, a loja onde foi realizada a compra, quanto que eu paguei pelo aparelho, como foi feito o pagamento, o modelo da TV que eu levei. Então, cada um desses registros são os dados, mas isolados em si, eles não dizem nada sobre as razões pelas quais eu escolhi aquela loja ou por que eu levei determinado aparelho. Então a gente pode concluir que ele é considerado uma unidade elementar da informação. Ainda a gente tem o que? Pouca significação, não permitindo o entendimento do fato ou daquela situação como um todo. Vamos ver um outro exemplo quanto aqui à estrutura desses dados. Nesse caso, a gente tem dados que são estruturados, que são representados em um formato tabular. Então, quando eu insiro já os meus dados, né, num campo de um formulário, como o exemplo anterior, ele já tem já a sua coluna e a sua linha aguardando para fazer o registro desses dados. Os que são semi-estruturados, que eles já não vão possuir mais um modelo formal, né, como eu falei da tabela, para apresentação, e os não estruturados, que eles já não têm, então, o quê? Uma estrutura pré-definida. Hoje é muito comum a gente ter sistemas onde vão capturar dados de uma câmera, que vão capturar dados de sensores, de comentários nas redes sociais, e isso tudo em tempo real. Mas neste caso, vamos ter o auxílio da tecnologia Big Data. Antes disso, de falarmos sobre a tecnologia, muitas organizações têm investido hoje no BI, que vai possibilitar a organização, né, realizar os processos de coleta, organização, análise, né, monitoramento, como eu coloco no slide, e fazer com que esse sistema ou essa ferramenta entregue a informação certa no momento certo para o tomador de decisão. O Business Intelligence, ele foca na análise o que? Descritiva. Então ele responde muito o que aconteceu. Eu consigo então analisar quantos itens do produto foram vendidos no mês passado, como foram as vendas por região, quantas unidades do produto foram vendidos, a questão da sazonalidade. Então, no Natal, quantos produtos eu consegui, né, vender, qual foi a receita, o lucro. Então, ele já pega e trabalha, analisa os dados, gerando com isso informações relevantes. Temos algumas ferramentas, na verdade, diversas ferramentas, e duas recebem hoje um destaque maior, né, no mercado, como no caso do Tabu, que é uma plataforma que vai permitir reorganizar, né, as informações. Então, a gente tem aqui a presença, né, de dashboards, seriam quadros onde os dados foram trabalhados, processados, gerando informações. E o segundo caso, que seria o Power BI, que possibilita, né, também conectar nele da Microsoft e traz relatórios visuais, né, que os usuários eles acabam podendo colaborar, compartilhar e, né, enfim, gerar com isso ainda mais informações. Contudo, aqui a gente falou de análises
descritivas. E com os dados, a gente pode trabalhar também uma abordagem mais preditiva, o que provavelmente acontecerá, e uma abordagem prescritiva, que o que deve ser feito caso isso aconteça. Então, os cientistas de dados, eles focam nesses dois tipos de análises, respondendo perguntas como: quantas unidades do produto X serão devolvidas no próximo mês? Qual será a receita e o lucro da empresa no próximo semestre? E ainda consigo analisar o que deve ser feito. Então, muitas vezes, eu vou ter que aumentar em 25% as contratações para eu atingir a meta, contratar 50 novos representantes, né, comprar 8 mil unidades aqui do produto X para atender a demanda do próximo mês. E a gente tem o auxílio hoje da Big Data como uma forma mesmo, né, de conseguir lidar com esse grande número de volume de dados. Então a gente tem que grande parte dos dados hoje, eles são não estruturados, né, ou estão em diversos formatos, e que acaba dificultando muito que a análise. Assim, muitas empresas, né, ainda desconhecem quais dados estão disponíveis e quais são as ferramentas de tratamento existentes, mas a gente tem que os dados eles de fato vão sendo capturados. Por exemplo, quando a gente, né, realiza uma compra, uma ligação, ou a gente interage nas redes sociais, a gente está produzindo dados. E vocês já pararam para pensar o quanto que o volume de dados ele cresce, né? Com aqui até uma análise do que está acontecendo na internet por minuto. Então agora, a análise de 2020, ela vai vir ainda com os dados ainda muito mais significativos, por causa realmente do contexto, né, que estamos vivendo e do contato e da utilização da tecnologia. Então, por exemplo, né, se aqui o Netflix ele teve esse aumento exponencial de 2008 para 2019, agora em 2020 a gente já espera uma análise, né, com esses dados aí muito maiores. É só para a gente ter realmente uma comparação e ver como que em um minuto, o quanto que a gente está tendo realmente de acessos e de capturas de dados ou de scrollings, né, no Instagram. E a gente pode utilizar a Big Data, né? Ela refere-se de fato a esse conjunto de dados, né? Cujo tamanho ele é um fator impeditivo aí de armazenamento, de captura e de análise, né? Por parte de ferramentas hoje computacionais tradicionais. Então, a gente requer que novas formas, né? De processamento aí de grandes volumes de dados possam de fato ajudar a amparar aí o processo de decisão. Então, alguns exemplos de aplicações do Big Data são: qual gestor não gostaria de saber a previsão de vendas com alto nível de precisão? E como nós vimos, se a gente tem um volume, né, expressivo de dados, a nossa interpretação, os resultados e as informações geradas, elas acabam sendo muito mais o que? Realísticas. Qual ganho que a gente, né, vai ter? Então, assim, o gestor, ele gostaria de saber qual a previsão ali, por meio, né, de séries temporais, acompanhando a evolução de uma determinada variável ao longo do tempo. Qual gestor não gostaria de saber qual a possibilidade de fraude no cartão de crédito ocorrendo nas próximas vendas ou no próximo mês? É tudo de fato que para agregar valor ao negócio e aumentar o desempenho. E aí, a gente já inseriu a informação, né, a partir de quando eu comecei a falar sobre o BI, então ali são os dados de fato já sendo trabalhados para gerar informação. Mas aí eu pergunto, afinal, o que seria a informação? Então a gente tem aqui uma definição que as informações são dados com significado. A informação é considerada, né, os dados já processados e contextualizados, dotados de relevância. Então, quando a gente vê um dashboard, né, tanto ali no Tableau ou no Power BI, já temos, né, a agregação das unidades, né, que seriam os dados,
E essa união faz com que a gente tenha acesso a uma informação completa. Por exemplo, se eu falar com vocês sobre o fato, um evento, né? Chuva, chove. E aí eu falo com vocês que chove às 16 horas, né? O horário, e vou falar o local, em São Paulo. Então agora eu já consigo o quê? Através desse contexto, já desempenhar o que? Um diferencial. Então, assim, não está chovendo em qualquer lugar, isso pode implicar em trânsito, então a gente acaba tendo que já, né, buscando o processamento dessa informação que, consequentemente, possa, né, refletir aí em conhecimentos. Agora, antes até de falar sobre conhecimentos, quanto características essenciais assim que conferem valor à informação, ela tem valor uma vez que é um fator de apoio à decisão, ela reduz incertezas, diminui alguns riscos e elas, né, favorecem realmente a decisão naquele momento. É considerada, né, um fator de produção, um fator de sinergia mesmo, né, proporcionando ali, né, intercâmbio de ideias, e um fator determinante do comportamento. Nesse momento em que estamos, né, vivendo a pandemia, a informação da utilização da máscara, ela faz com que o comportamento da gente também se modifique. Mas para isso, precisamos ter uma informação que seja, né, realmente composta ali por dados coletados sem erros. Então a gente precisa ter confiança de fato, né, nessa informação. É uma informação que tenha utilidade, uma informação acessível, né, que seja de alguma forma já facilitada, né, por documentos e sistemas estruturados, que envolva o usuário potencial, que seja de alguma forma aplicada, né, diretamente para apoiar decisões, resolver problemas. E a última questão referente à raridade. Então, né, quanto mais rara ela for, mais valor possivelmente ela terá. E assim, a informação também ela pode apresentar tipologias. As mais conhecidas são as tipologias relacionadas aos níveis organizacionais. Assim, temos, né, as informações referentes ao nível operacional, gerencial e executivo. No nível aqui operacional, a gente tem as informações que vão possibilitar a execução de atividades e tarefas. Então, por exemplo, informações referentes a controle de estoque, do dia a dia da organização, né, como monitoramento ali das atividades diárias, informações referentes à contabilidade, sistemas de cobrança, pagamento de contas. Já no nível gerencial, nós temos as informações que servem de fato para monitorar e avaliar processos e subsidiar o planejamento, né, e decisões, visto que nesse nível os gestores eles vão analisar informações tanto internas quanto externas. Por exemplo, né, informações para analisar clientes, produtos, né, sobre relatórios mais analíticos. Já temos informações relacionadas a comparativo de desempenho da empresa por segmento, produtos, enfim. E por fim, temos no nível gerencial as informações também internas e externas que vão possibilitar monitorar e avaliar o desempenho. Então, são informações que apoiam, né, a alta diretoria ali, filtrando as informações fundamentais e que são altamente estratégicas. Desempenho de produtos, desempenho de mercado, dentre outras. Uma outra tipologia da informação é quanto à sua aplicação. Então, a gente tem dois tipos: a informação de atividade e a informação de convívio. A de atividade são as indispensáveis para o funcionamento da empresa, né? Então, aqui eu coloco até alguns exemplos: a nota de saída de um material, um pedido emitido. Então, eu preciso dessas informações para eu conseguir dar, né, andamento às atividades e processos. E no segundo, eu tenho informações, né, que vão estar muitas vezes no jornal ali interno, num relatório comercial ou uma ação publicitária, que ela possibilita ali os indivíduos, né, conviverem, influenciando muitas vezes até mesmo seu comportamento.
E ao tratar das informações, as organizações também elas têm muitos desafios ligados a essa gestão efetiva da informação, como por exemplo na escolha da tecnologia que vai, né, suprir a necessidade ali de informação, nas questões referentes à falta ou conflito ou excesso de informação, na disponibilidade dela no momento, né, que precisem, assegurar também a efetividade do custo e quanto à segurança e qualidade. Temos visto falar muito, né, principalmente da questão de seguranças e o quanto que a organização muitas vezes tem que investir. E para isso, a gestão da informação, ela entra em ação, como, né, uma possibilidade aí de fazer com que as pessoas, encontrem os dados, as informações e os conhecimentos já explicitados, né, de que precisam, de uma maneira mais ágil e mais fácil. E para isso a gente tem na literatura diversos modelos que apresentam as etapas de como que a gestão da informação deve ser implantada, né, na organização. E podemos observar também o quanto que as etapas, né, elas acabam aparecendo em um ou mais, né, modelos. E a gente não vê especificamente na disciplina sobre os modelos e a gestão da informação, mas cabe entendermos o conceito e até mesmo algumas etapas para conseguirmos diferenciar a gestão do conhecimento dessa gestão e até mesmo entender que essa gestão ela serve como um alicerce, que muito do conhecimento que vai ser explicitado na gestão do conhecimento vai utilizar ferramentas e práticas da gestão da informação. Com isso, aqui escolho o modelo de Bill para conversarmos um pouco sobre essas etapas. Por exemplo, a primeira se refere à identificação de necessidades e requisitos. Então, nesse momento, a organização ela vai então identificar o que é de fato estratégico quanto informação para o seu negócio, se essa informação, né, ela está em grupos ou indivíduos, onde que se encontra, e até mesmo as informações que são relevantes do público externo. Nesse primeiro momento, há então uma observação das atividades gerenciais e algumas das perguntas que podem auxiliar seriam: de que fonte eu devo derivar as informações, né? O que constitui aqui uma informação-chave, entender mesmo sobre, né, as tarefas e conseguir identificar principalmente as necessidades informacionais do meu negócio. No segundo momento, eu vou identificar os documentos que são mais importantes para a gerência. E no terceiro, eu já faço um mapeamento da informação disponível. Então, nesse momento aqui, agora eu vou fazer uma descrição mesmo de todos os recursos informacionais que existem na minha organização, as suas fontes, localizações, né, unidades ali que são responsáveis, e faço também um mapeamento aqui para eu conseguir de alguma forma, obter uma agilidade na recuperação daquela informação, identificar uma escassez ali ou, né, redundância, informações elas estão duplicadas e aumenta, né, a percepção ali sobre o que eu tenho hoje quanto informação na minha organização. Além da gente conseguir, então, evitar, como eu falei anteriormente, algumas disfunções, que são consequências aqui indesejáveis, né, da informação estar dispersa, excessiva, como eu falei anteriormente, da duplicidade ou informações divergentes. Então, isso acaba fazendo com que a gestão, a informação, ela já perca o valor dentro, né, do contexto organizacional. Para tanto também, eu coloco para vocês uma sugestão de leitura do artigo Mapeamento de Informações Organizacionais na Embrapa. O artigo ele trabalha conceitos de arquitetura da informação, de representação por meio de metadados ali, de classificação da informação, e ele constrói um mapa que indica aos membros, né, da empresa onde se encontram tipos específicos de informação. No artigo, então, eles analisam 63 relatórios para a construção desse mapa
respondendo algumas questões, como quais informações estão duplicadas na organização e onde elas se encontram, quais relatórios têm excesso de informações, quem pode ter acesso a determinada informação, quais são os processos de negócios apoiados por um determinado sistema de informação, dentre outras. E o processo de mapeamento dessas informações nos sistemas, ele foi subdividido em três subprocessos, que é o de planejamento, da elaboração e depois, por fim, da manutenção do mapa de informações. Recomendo então fortemente a leitura desse material. Posteriormente, vamos para a fase de obtenção das informações, que é uma etapa relacionada ao desenvolvimento, né, de atividades ali de criação, recepção ou captura da informação provenientes de fontes. Essas, né, podem ser internas e ou externas, em qualquer mídia ou formato. E cabe ressaltar também que, na maioria dos casos, essa atividade ela não é pontual, ou seja, precisa repetir-se para alimentar os processos da empresa. E quando falamos em obtenção, temos também alguns fatores, como a definição de fontes de informações confiáveis, qual será o formato dos dados, né, e das informações que vão ser coletadas, e também dos critérios ali que vão ser usados para combinar ou separar registros informacionais. E quando falamos nessa coleta, ela, né, uma das fontes internas são os sistemas. E temos, na verdade, tipos de sistemas diferentes, atendendo às demandas referentes a cada nível, né, organizacional. Então, por exemplo, o SPT, que são esses sistemas de processamento de transações, eles vão realizar ali e registrar informações rotineiras, né, que são necessárias para o funcionamento da empresa. Por exemplo, respondem perguntas de rotina, como quantas peças há em estoque, o que aconteceu com o pagamento, né, de determinado colaborador. Já o SIG, que são sistemas de informações gerenciais, eles dependem, né, do sistema de processamento de transações para aquisição de dados e eles são geralmente orientados a eventos internos, ou seja, eles fornecem informações, né, como resultados semanais, mensais, anuais. Alguns deles permitem detalhar dados em base diária, né, ou horária, se necessário, e eles vão, na verdade, utilizar rotinas simples, né, como resumos e comparações, em vez de modelos aqui matemáticos mais sofisticados ou técnicas, né, estatísticas mais avançadas. E a pergunta que ele responde é principalmente: as coisas estão funcionando direito? E aí vamos para o próximo, né, nível. Na verdade, ele fica entre os dois níveis, né, tanto estratégico quanto gerencial, que são os sistemas de apoio à decisão. Então, eles vão utilizar informações dos sistemas anteriores e também de fontes externas, né, tais como valor corrente das ações, preços dos produtos dos concorrentes, e eles vão ajudar os gerentes a tomar decisões não usuais, que se alteram, né, com rapidez e que não são facilmente especificadas com antecedência. Esses sistemas eles já possuem, né, um poder mais analítico e eles utilizam também, né, modelos para realizar essa análise dos dados. E uma outra questão que é bastante interessante, inclusive, seria a possibilidade de interação. O usuário ele pode alterar suposições, fazer tipo novas perguntas, incluir novos dados, e porque eles vão, na verdade, responder questões como, por exemplo, qual seria o impacto na programação da produção se dobrássemos a venda em dezembro? O que aconteceria ao nosso retorno sobre o investimento se a programação, né, de determinada fábrica, né, uma fábrica X, se atrasasse em 6 meses? Então, na verdade, a diferença para o SIG é que o SAD ele é interativo. O usuário, né, ele pode entrar com várias alternativas
E ainda ele avalia as alternativas através de técnicas, né? O what if, né? E se fizer isso, o que acontecerá? Então, né, tais como mesmo projeção, regressão. E por fim, o SAIS, o sistema de apoio ao executivo, ele filtra, ele comprime, rastreia dados críticos, com ênfase mesmo na redução do tempo e esforço requerido para obter informações, né, úteis ali aos executivos. Eles vão empregar, na verdade, o que há mais de avançado em softwares gráficos e podem entregar diagramas provenientes de muitas fontes de forma instantânea. Eles ajudam a responder questões estratégicas, né, e de tendência de longo prazo, como, por exemplo, quais são, né, os níveis de emprego dentro de 5 anos, quais são as tendências de custo do nosso setor ao longo prazo. Então, esses são alguns dos exemplos. E temos também outras fontes, né? Então, além dos sistemas, fontes formais, como realmente informações científicas, informações técnicas, documentos, né, da empresa, e também fontes para obtenção de dados muitas vezes consideradas informais, como exposições, agências de publicidade, por exemplo. E com isso, passamos já para a próxima fase, que é a de tratamento. Nessa fase, a preocupação é realmente identificar processos de organização, formatação, estruturação, classificação, análise, síntese e apresentação que vão ser necessárias para que a organização consiga acessar, né, de forma realmente fácil aquela informação. Então aqui nós temos exemplos, né? A gente pode utilizar taxonomia, mapas conceituais, classificação temática, justamente para a gente conseguir ali, muitas vezes, padronizar, né, ou dar um nível de detalhamento ali adequado à informação e fazer com que ela fique realmente adaptada aos requisitos do usuário. A próxima fase é a de armazenamento, que vai buscar de fato, né, assegurar ali a conservação dos dados e das informações para a gente poder, né, utilizá-las. Tem outras preocupações também nessa fase, como por exemplo, né, a de cópias reservas, realmente, né, identificar se os documentos eles trazem ali, na verdade, alguma necessidade de preservação, né, quanto à umidade, ameaça biológica, catástrofes, né, naturais que podem, né, eventualmente acontecer. Tem também a questão da obsolência tecnológica, né, então que é uma outra preocupação. Então seriam, na verdade, algumas preocupações e até mesmo uma outra sobre necessidade de recuperação. Então, por exemplo, a gente tem uma solicitação e a identificação poderia ser solicitação de transporte, pedido de transporte, requerimento de veículo. Então, se eu buscar ali realizar, né, essa busca utilizando o termo carro, ele não vai produzir nenhuma resposta, né? E uma busca pelo termo transporte irá gerar uma resposta incompleta, porque eu tenho ainda mais um documento, né, com o nome requerimento de veículo. Então, realmente é uma outra preocupação, né, quanto a essa necessidade ali de padronizar, da gente conseguir recuperar os documentos. A próxima etapa se refere à distribuição, e nessa distribuição temos, na verdade, dois tipos, onde a organização, né, ela pode disseminar ou compartilhar informações ali de diferentes fontes. Compartilhar de uma forma mais direcionada, então eu já sei quem vai ser o usuário final, e disseminar de uma forma mais realmente viral, fazendo com que muitas pessoas tenham acesso àquele tipo de informação. E é exatamente o objetivo da fase, permitir mesmo que a informação ela chegue a quem precise dela. Pode ser tanto pelo método de divulgação ou pela busca mesmo realizada pelo usuário. Por exemplo, eu entro no site da UFOP e faço uma busca sobre os editais de pesquisa que estão abertos.
Ou, por outro lado, a UFOP ela pode também disponibilizar informação utilizando um método como da plataforma MiUFOP, de forma que quando eu acessar a plataforma, a informação já é entregue e já fica disponível ao usuário. Então, o modo de entrega da informação deve corresponder com as preferências e hábitos informacionais dos usuários. Assim, vamos para a fase de uso, na qual a informação ela é utilizada para resolver algum tipo de problema, utilizada na tomada de decisões e na criação de significados. Por fim, temos a etapa de descarte, que é uma etapa na qual a informação ela vai ser destruída, uma vez que ela não apresenta mais utilidade. Só que essa destruição ela precisa ser feita de maneira consciente. Temos casos, por exemplo, de vazamento eletrônico de dados, mergulho no lixo, recuperação de dados por meio de software ou de hardware. Então, é necessário fazer um descarte consciente. Assim, a gestão da informação, ela tem também a preocupação com a qualidade da informação, ou seja, existem algumas dimensões a serem analisadas no que se trata quanto à qualidade da informação, como a abrangência, que seria uma informação sem excessos desnecessários, a integridade, se a informação ela está corrompida, adulterada, a veracidade, se ela é considerada fiel aos fatos que representa, a confidencialidade, que se refere ao acesso somente por pessoas de direito, disponibilidade, se a informação é facilmente acessada. Aí temos o caso também da atualização da informação, do ineditismo, se a informação é atraente ao público-alvo, a questão se está suficientemente detalhada, a questão da credibilidade perante o público-alvo, se a informação é original, quantos locais físicos e virtuais a organização está disponível, a importância da informação no tempo, a representatividade e, por fim, se a informação está sendo acessada pelo seu público-alvo. E ainda, a gestão da informação trabalha a segurança da informação, ou seja, requisitos referentes à proteção contra divulgação indevida, contra a modificação não autorizada, garantir que a informação seja proveniente da fonte, e a questão também da proteção contra a alegação por parte de um dos participantes de uma comunicação que a mesma não ocorreu. Assim, fechamos a aula de hoje com a seguinte reflexão: qual seria então a diferença entre a gestão da informação e do conhecimento? Vimos que a gestão da informação, ela trabalha e toda a ênfase é na informação ou no conhecimento explicitado, uma vez que esse já encontra-se em documentos, repositórios de dados. E a gestão do conhecimento vai ter uma ênfase maior em conhecimentos tácitos, na aprendizagem e nas competências individuais. Assim, a gente pode dizer que os processos da gestão da informação, eles trabalham essa questão de organização, tratamento, obtenção da informação. E no caso da gestão do conhecimento, temos uma ênfase na descoberta, criação, compartilhamento do conhecimento. São objetos diferentes. Assim, podemos ainda afirmar que a gestão do conhecimento ele vai além da gestão da informação, justamente pelos processos referentes ao conhecimento. Ele se preocupa com a gestão da inovação e da criatividade, com a aprendizagem organizacional e principalmente com a criação de ambientes favoráveis, que vão, né, possibilitar a organização
criar novos conhecimentos. E como havia mencionado, uma pesquisa que realizei nas secretarias do Estado identificou que algumas organizações que alegavam ter gestão do conhecimento, elas ainda estavam em âmbito da gestão da informação, como, por exemplo, uma secretaria onde o seu projeto, iniciativa, se tratava de uma página, de um site, onde disponibilizava informações referentes aos números de instituições de ensino e cursos, informações de docentes das instituições, dos discentes, sobre bolsas, grupos de pesquisas, ainda bem no âmbito da gestão da informação. Já uma outra secretaria criou um ambiente de interação entre o governo, universidades e empresas. As universidades, por sua vez, desenvolvem pesquisas e podem ofertar conhecimentos. As empresas possuem demandas e o governo, ele fez esse link entre as universidades e as instituições, empresas, organizações de forma geral. E nesse ambiente, as empresas faziam, né, relatos de demandas, as instituições colocavam seus projetos e falavam como poderiam ajudar essas empresas, e ali, com o link Compartilhe seu conhecimento, havia um ambiente de interação e de aprendizagem. Esse caso é considerado como uma prática para impulsionar a criação de conhecimentos. No outro caso, seria um repositório onde há a divulgação, compartilhamento de informações. Bom, fechamos a nossa aula por aqui. Essas foram as referências utilizadas e, mais uma vez, repito que esse material foi gerado principalmente a partir dessas referências e de outras informações, com uso exclusivo para fins acadêmicos.